Meu nome é Paula Lemões Aertel. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Pelotas. O meu trabalho, intitulado Produção de Biodiesel a partir de óleo de microalgas, foi desenvolvido sob orientação do professor Bruno Miller Vieira e em conjunto com os meus colegas Carolina da Silva Silva, Anderson Gabriel Correia e Eduarda Piaia. Esse trabalho foi uma parceria entre a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal de Santa Catarina. As necessidades globais de energia estão se expandindo rapidamente devido ao crescimento populacional mundial e o aumento do padrão de vida. Os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia em todo o mundo, responsáveis atualmente pela maior parcela da energia mundial. Por serem provenientes de fontes não renováveis e considerando que a sua queima é responsável pelo aumento das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa, faz-se necessário explorar fontes alternativas de energia que devem ser econômica e tecnicamente competitivas, fáceis de serem armazenadas e transportadas, ecologicamente corretas e facilmente disponíveis. Uma solução para esse problema é o uso de energias renováveis, que aproveitam recursos naturais como vento, sol, água, biomassa e fontes geotérmicas. Dentre eles, uma opção muito interessante é a utilização de biocombustíveis para fins de transporte, seja na forma líquida ou gasosa, como biodiesel ou bioetanol. O biodiesel e o bioetanol desempenham um papel muito importante no setor de energia, porque são ecologicamente corretos e não tóxicos. O biodiesel, então, ele é definido pela Agência Nacional de Petróleo como sendo um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis que pode ser produzido a partir de gorduras animais e espécies vegetais. Dentre elas, a gente pode destacar soja, palma, girassol, mamona, pinhão-manso. Então, no Brasil, a soja é a principal matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel. Ele é definido como um monoalquil-éster de ácidos graxos. A maior parte, então, do biodiesel comercial que está sendo produzido no mundo hoje é feito a partir de óleos comestíveis, por exemplo, canola, soja, girassol e óleo de palma. Óleos não comestíveis, mamona, jojoba, caroço de algodão, óleos residuais e gorduras animais, como a gordura de frango e o sebo bovino. O uso desses óleos provenientes de fontes que competem com a alimentação resulta daquela controvérsia de uso do solo ou do uso de produção de alimento para geração de combustível. Então, que tu produz, tu planta e ao invés de alimentar a população, tu está produzindo combustível. Então, considerando que o crescimento populacional e a demanda, o aumento da demanda por alimentos, é importante que sejam buscadas fontes alternativas que evitem essa utilização dos alimentos ou de terras produtivas para plantio de sementes que não seriam destinadas à alimentação. Portanto, a utilização de matéria-prima não comestível de segunda geração, como resíduos de óleo de cozinha, gordura animal e óleo de algas, pode ajudar a lidar com a segurança alimentar e reduzir notavelmente o custo da produção. Então, nesse sentido, o biodiesel de microalgas ele foi identificado como uma das fontes que pode suprir a demanda cada vez maior de combustível por transporte. Então, sua eficiência fotossintética é muito alta. E, além disso, eles podem absorver ainda o CO2 atmosférico, tendo como vantagem adicional, então, essa fixação do CO2.
As microalgas também podem ser exploradas por seu crescimento em águas residuais domésticas, absorvendo nutrientes delas, o que pode facilitar até mesmo o tratamento dessa água residual. Elas podem produzir uma quantidade elevada de óleo por hectare em um ano, que esse óleo é convertido em biodiesel através do processo de transesterificação padrão, e a biomassa resultante, né, o restante deste, também pode ser aproveitada por ter um conteúdo alto, né, valioso, como lipídios residuais, proteínas e polissacarídeos solúveis, que poderiam então ser utilizados para a produção de bioóleo, bioetanol, biohidrogênio e biogás. Então, o sistema convencional de produção de microalgas inclui o cultivo, a colheita, o pré-tratamento, a transesterificação e a purificação desse biodiesel. Então, a produção desse biodiesel de microalgas inclui várias etapas, e a extração do óleo é uma das etapas que merece atenção, principalmente devido à sua natureza complexa e a quantidade de energia que seria utilizada ou empregada para essa extração. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade de produção de biodiesel a partir de microalga através da consulta, né, como uma revisão bibliográfica dos processos de produção de biodiesel, né, utilizando como fonte as microalgas. Essa consulta foi feita através de artigos publicados no Science Direct e no Google Acadêmico. Foram utilizados para essa pesquisa os termos biodiesel production, microalgae, e sendo considerados apenas artigos publicados nos últimos 5 anos. Então, as principais operações, como dito anteriormente, inclui o cultivo da microalga, seguido pela colheita da biomassa, a secagem, a extração de compostos e o processamento final em bens de consumo. Então, todos os processos são influenciados pelo tipo de microalga que será cultivado e pelo valor agregado do principal componente de interesse. Então, a principal etapa da produção de biodiesel, independentemente do tipo de matéria-prima que se utilize, é a reação de transesterificação entre os triglicerídeos do óleo e um álcool de cadeia curta, na presença de um catalisador geralmente básico. Então, para a produção do biodiesel a partir do óleo de microalgas, existem 2 métodos de transesterificação, que são chamados transesterificação direta e a transesterificação em 2 etapas. A transesterificação direta, ela pode ser considerada uma alternativa ao método tradicional, na qual o óleo, após extraído da microalga, é transesterificado. Nesse método, né, na transesterificação por reação direta, em vez de extrair os lipídios primeiro e depois convertê-los em biodiesel, a biomassa de microalga é submetida ao solvente, álcool, e catalisador adequado, ácido ou básico, sob condição de alta temperatura para convertê-lo diretamente em biodiesel, em uma única etapa. Ao contrário do método convencional, a biomassa bruta nesse método não precisa estar seca. Na produção do biodiesel em 2 etapas, inicialmente é realizada a extração do óleo, mais comumente utilizando o método de extração a frio, com solventes orgânicos. Após a extração do óleo, é realizada a transesterificação, empregando-se um álcool de cadeia curta, sendo o metanol o mais utilizado e o hidróxido de potássio como catalisador mais utilizado para essas reações. Estudos então demonstraram que é preferível a utilização do método direto, ao invés do método em 2 etapas, pois o custo de produção do combustível é reduzido e as perdas de rendimento são mínimas.
Então, o que eles recomendam é que se utilize, né, na transesterificação, na reação em 2 etapas, que se procure sempre utilizar a biomassa desidratada para a obtenção de melhores resultados, evitando a formação de sabão durante a reação de transesterificação. Como conclusão, nós podemos verificar que realmente é possível, né, produzir biodiesel a partir da biomassa de microalgas, então ela se apresenta como uma alternativa viável em substituição às matérias-primas convencionais, trazendo, né, vantagens e desvantagens no seu uso, nós como principais vantagens que as microalgas apresentam alto conteúdo lipídico, podem ser cultivadas em águas residuais, né, auxiliando no tratamento de efluentes, e que não seriam utilizadas terras cultiváveis para a sua produção. Então, com isso, é possível que se verificar, né, que existe essa possibilidade de substituir os combustíveis fósseis e diminuir o uso de fontes alimentares na produção de biodiesel através da utilização de algas e óleos não comestíveis, né? Aqui estão algumas das referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Agradeço a atenção de todos.